Fala, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma discussão de casos. Para você que está no grupo do WhatsApp que foi criado, ou então onde você estiver vendo, né, essa aula, inclusive através, não recomendo só que você ouça o podcast, mas se for a primeira opção, também o áudio vai estar aí no nosso podcast para contribuir com vocês. Por que que eu estou trazendo esses casos, gente? Eu tenho uma percepção hoje de que, por vezes, dependendo da sua rotina, da sua experiência e do dia a dia, você possa não ver algumas coisas que, quando nós compartilhamos entre colegas, né, pode te chamar a atenção para que, quando apareça uma coisa similar, você tenha já aí uma ideia, né, do que possa acontecer. Enfermidades congênitas não são uma rotina elevada na minha realidade. Para alguns colegas, sim, para a grande maioria, não. Então, é bom a gente discutir. A gente já tem um caso de PDA reverso, um shunt bidirecional, caso que é bem complicado o diagnóstico. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui no canal do YouTube, tá? Que você vai conseguir ver todas as imagens ou ouvir através de podcast, tá bem? Se você quer ver puramente as imagens desse caso, vai ter um videozinho que vai estar lá no Instagram que vai passar toda a sequência das imagens, ok? Então, para dar sequência, eu vou compartilhar aqui a nossa tela, tá? Deixe-me só pegar aqui o meu Keynote e vamos lá. Só colocar aqui para reproduzir. Então, o que é o caso de hoje, gente? Tá? É um entendimento de um caso de um paciente, Spitz, macho, 11 meses, que veio, procurou meu serviço, né, onde já tinha sido realizado um diagnóstico para esse paciente. E aí, ao conversar, né, o tutor marcou uma telemedicina com meu querido amigo Guilherme Goldfeder, e aí ele observou algumas alterações e pediu para que fosse avaliado, né, comigo. Então, eu não vou discutir detalhes do exame anterior, tá, gente? Isso não é produtivo, isso não é interessante, mas eu vou colocar algumas coisas que possam ter levado a possibilidade, né, de desconfiar de outras alterações, tá bem? O nosso intuito aqui, gente, não é trazer, apontar isso daquilo, apontar para alguém, apontar para alguma situação, apontar para um laudo, não. Nosso papel aqui, eu como educador, tá, é trazer conhecimento para que vocês possam estar evoluindo aí dentro da sua profissão. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e acha discorda de alguma coisa, fica à vontade, porque eu não sou dono da verdade, tá bem? Então, qual que é o caso de hoje, né? Já falei para vocês, um Spitz, 11 meses. Ele chegou para a gente com o diagnóstico de estenose pulmonar associada a PDA, em junção com algumas alterações na válvula tricúspide mitral. Então, quando a gente começou a fazer a avaliação desse paciente, né, aqui está a imagem ilustrativa do caso, a gente começou a observar alguns detalhes que são interessantes para melhor compreensão. Antes da gente começar, gente, se você puder, né, gostar daqui, você pode dar um clique ali no gostei. Isso faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Segue a página, né? Eu vejo que tem muitas pessoas que curtem aqui os vídeos, mas não seguem a página. A gente já tem mais de 1.000 inscritos. E se quiser receber as notificações, clica lá no sininho, que aí sempre que sair um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Quer também acompanhar pelo Instagram? Segue lá Charles Cardio, ok? Sempre tem conteúdos, né, desse tipo, casos, e lá a gente sempre vai colocar o caso, né? A gente não dá para colocar vídeos tão longos no YouTube. A gente vai colocar o caso lá, vai trazer aqui através do YouTube ou do podcast, a gente vai trazer, né, comentários desses casos, da maneira que eu preconizo que seja feito. Então, vamos adiante. Primeira imagem que a gente realizou, né, já em busca, né, de alterações na válvula mitral e na tricúspide, a gente fez uma análise aí de um corte longitudinal de 4 câmaras, tá bem? Tá, gente? Uma coisa que é importante, ó, veja que quando você vai fazer essa análise de um longitudinal, você precisa colocar a escoriação, tá, em uma posição horizontalizada, para que você tenha uma melhor observação aí das câmaras. Priorizamos aqui observar qualitativamente a contratilidade ventricular, diâmetro das câmaras, tá? Movimentação de abertura e fechamento dessa mitral e com Doppler Color se existir alguma insuficiência. Então, nesse momento, gente, qualitativamente, eu falo para vocês, cada dia mais ganha experiência, porque a avaliação qualitativa ela é muito importante. A gente vai ganhando experiência e vai começando a perceber, veja,
há uma boa contratilidade nesse paciente. Válvula mitral, não percebo nenhuma lesão, e a gente vai comentar um detalhe, uma dica muito importante para vocês. No Doppler não há nenhum sinal, né, de alteração, como presença de mosaico de cores, insuficiência dessa mitral. Passando adiante, eu já deixo a grande dica que pode, às vezes, trazer confusão. Veja bem, eu vou colocar aqui a primeira imagem e colocar a segunda imagem, tá? Vou parar aqui o vídeo em um framezinho dessa primeira imagem, deixa eu dar um pause, para que vocês possam analisar comigo uma coisa que é interessante, tá? Dependendo do momento que você está avaliando essa válvula, você vai observar ela, tá? Vou até dar um zoom aqui para vocês, principalmente esse folheto, que é o folheto septal, você vai observar um engrossamento dessa válvula, tá? Qual que é o motivo disso, gente? Primeira coisa que você vai se perguntar, pode ser uma anomalia? Pode. Mas o grande motivo aqui nessa imagem é porque você está com uma coisa no seu equipamento ligada que é chamada harmônica, tá? Então, a harmônica ativada nesses tecidos, né, valvares, tecidos endocárdicos, eles têm uma tendência a promover esse engrossamento que eu chamo de artificial, tá? É um artefato. Quando eu desativo a harmônica, vocês vão perceber aqui, ó. Deixa eu dar um pause. Quando eu desativo a harmônica, você já vai perceber que aquele mesmo folheto da mitral se apresenta fino, tá? Da maneira que ele deve ser no paciente normal. Então, veja aqui o folheto septal e veja aqui a diferença com ativação ou não ativação de harmônica. Então, muito cuidado, porque você pode acreditar que há uma degeneração nessa válvula, onde não é a realidade, tá bem? Então, já a primeira dica para não levar você a alguns enganos. Quando a gente foi checar, foi dado, né, a possibilidade de um estenose pulmonar, então eu estou fazendo aqui uma imagem bem a nível, tá, da válvula pulmonar. Então a gente já consegue ver, também vou parar aqui o vídeo para que vocês vejam com maior tranquilidade, que essa válvula tem um fechamento e uma abertura adequada, tá? Fechamento, abertura adequada. Se você for olhar aqui pelo eletro, olha, a gente tá, que é importantíssimo, tá, gente? Tem um traçado de eletro para te ajudar. A gente tá aqui no finalzinho da diástole e agora a gente vai entrar aqui até o finalzinho da sístole, tá? Que a gente vê essa movimentação de abertura e fechamento adequado. A gente não vê nenhum estreitamento, né? Uma hipoplasia da região de anel valvar, a gente não vê nenhum estreitamento tanto na via de saída como na própria artéria pulmonar, a gente não vê alteração na válvula, então descarta-se daí já a possibilidade de estenose pulmonar, com mais alguns detalhes. Você pode jogar um Doppler, tá? A estenose pulmonar geralmente vai produzir aí um jato, tá? De regurgitação, tá? Um jato de que, dependendo do grau de estenose, vai estar mais acelerado, se distanciando do transdutor, se for nessa imagem, tá? Com velocidades elevadas, porque lembrem-se, a estenose é um estreitamento de uma área ou de um vaso, né, que faz com que o sangue, antes dele, né, pelas as leis da física, se eu tenho uma coisa com a pressão X e ela está em um tubo, ela vai ter uma velocidade Y. Se eu estreito esse tubo sobre a mesma pressão, esse fluxo antes do estreitamento da estenose vai ter uma velocidade reduzida inicialmente e depois ele acelera, tá? Então, por exemplo, quando eu estou assoviando, para assoviar, eu tenho que forçar o ar a passar por uma área mais estreita. Então, isso gera essa modificação no som, tá? É só um exemplo bobo aqui para demonstrar para vocês. Agora, o que é que me chamou a atenção nessa válvula que pode também trazer alguns enganos? Quando a gente olha para o fechamento e abertura, veja esse folheto da válvula pulmonar, que está aqui relacionado aqui à aorta, tá, gente? Aqui é a aorta, onde está marcado em vermelho. Aqui a gente tem, tá, a cúspide da válvula pulmonar. Veja bem que ela sofre um certo prolapso. Vamos ver se eu pego no frame aqui anterior. Vocês vão ver que ela faz aí um abaulamento, olha lá. Ó. Dá para ver aqui perfeitamente esse abaulamentozinho aqui, principalmente dessa cúspide. Isso me chamou bastante atenção. Vamos entender já já os motivos. Quando eu faço uma imagem, tá? Ali, a nível da base cardíaca, esse corte é um corte transversal a nível da base cardíaca, com uma angulação para que eu possa dar uma maior visualização da artéria pulmonar e seus ramos. Quando eu faço isso, tá?
Aqui a imagem está só na porçãozinha ali da cúspide que eu falei para vocês, mas fiz uma angulação, abri. Eu já começo a ver, gente, que há aqui, olha, um fluxo formando um mosaico de cores exatamente em cima, tá, desse folheto, tá, da válvula pulmonar que conversamos agora há pouco. Então, vocês vejam que bem nessa direção, aqui do lado a gente tem um fluxo. Qual o momento que nós estamos aqui, gente? Dentro do eletro. A gente saiu do final da sístole, está na diástole, tá? Então, a gente tem aquele fluxo que, se você for acompanhar, olha, ele vai estar presente. Veja bem, ó. Vamos pegar em um frame. Final da diástole, tá? Começamos aqui, ó. Sístole, ele está presente. Diástole, ele está presente. E aqui, gente, por enquadramento de imagem, por vezes você acredita que ele some, mas não. Vocês vão perceber nas imagens adiante que ele é contínuo, tá? E bem direcionado para esse folheto valvar. Vamos seguindo, né? Acho que muitos de vocês já mataram a charada do que é que possa estar acontecendo. Mas isso pode trazer engano, porque por vezes você pode acreditar que esse mosaico de cores é causado ali por uma estenose pulmonar, por exemplo. Porém, vocês vão lembrar que esse mosaico de cores na estenose pulmonar, pós-valvar, ele vai estar presente no momento de sístole. Aqui nós estamos no momento pós-sístole, né? No momento de diástole, ok? Que vai se estender aqui, ó, até logo após aqui da onda P, até chegar ao finalzinho, tá, gente? Quando eu tô falando marcação, para quem não tá enxergando, olha, traçado eletrocardiográfico tá mostrando aqui, ó, onda P, início do complexo RS, finalizou nossa diástole, tá? Inicia-se a sístole depois do QRS, vai até o finalzinho da onda T, tá? Às vezes framezinho depois da onda T, onde você vai ver que essa válvula que estava aberta vai fechar e a gente entra no novo ciclo de diástole. Pois bem, vamos analisar melhor. Quando eu fiz essa imagem, já me ajudou ali a ver melhor ainda a abertura e fechamento da válvula pulmonar, aquele abaulamento, tá? Veja a diferença de alinhamento aqui, ó, da cúspide, mais relacionada à aorta, para a cúspide, que está mais relacionada aqui à parede da artéria pulmonar. Tá? Estou falando em termo bem simples, gente, para a gente não ficar colocando um monte de termo, né, para bagunçar mais a coisa. Então, veja essa diferença. E aqui abaixo, você já vai começar a notar no seu estudo que tem uma coisinha estranha. O que é que a gente espera, gente, um paciente? Nessa imagem, eu vou esperar que eu tenha via de saída do ventrículo esquerdo, válvula pulmonar, tronco da artéria pulmonar, tá? A gente vai ter os ramos da pulmonar. Então, quando a gente faz essa avaliação, tá? Essa imagem, inclusive, é muito legal para se ver dirofilariose e fazer a distensibilidade aqui, tá? Do ramo da artéria pulmonar. Quando a gente vê isso aqui, ó, tem uma imagem que aparece uma coisinha a mais do que simplesmente o ramo da artéria pulmonar direito e esquerdo. E isso já começa a chamar atenção nesse momento, avaliando e já observando também ali a dinâmica dessa válvula pulmonar que estava sem alterações, né, congênitas nesse momento. Somente eu percebo, até um momento que a gente pode checar aqui, que eu estou em frame a frame, vocês vão notar nitidamente, tá? Um abaulamento aqui, olha, desse folheto da válvula pulmonar. Colocamos o Doppler Color em cima, tá? E aí o que é que a gente começa a observar? Um jato constante, contínuo, saindo dessa região e se direcionando para onde, gente? Para a cúspide que a gente está conversando, tá? E veja, um jato que já demonstra alta velocidade, olhem para a velocidade de escala que nós temos aqui, ó, 0,86, tá? Metros por segundo. E mesmo assim aqui a gente está vendo, olha, aliasing, mosaico de cores, um fluxo de alta velocidade. Então, isso já chama atenção. E outra coisa que chama atenção, cisto diastólico. Olha, no momento da diástole estava ali presente o fluxo. No momento da sístole, por vezes, pela respiração do animal ou coisa parecida, pode sair ali um pouquinho, né? Durante algum momento da imagem. Mas veja, estou em momento de sístole, mosaico de cores. Estou no momento diastólico, mosaico de cores também está aparecendo ali. Então, tá? É uma registração que é sístole diastólica. Saindo daqui, você já sabe, isso é uma persistência do ducto arterioso. Fato, tá? Já sabemos disso. Agora, o que é que nós vamos fazer, gente? Uma avaliação, primeiro para entender se há apenas essa enfermidade congênita, ou se a gente avança
né? E existem mais outras alterações. Segundo ponto, hoje nós estamos na era das cirurgias, tanto o intervencionismo, que eu aconselho, tá? Através do cateterismo, como também nessa situação em alguns animais, ainda pode ser realizado aí de tórax aberto, fazendo aí a ligadura desse ducto. Porém, aconselho fortemente já no Brasil, equipe com rotina. Inclusive hoje o Guilherme Goldfeder tem uma rotina imensa, acredito que é uma das pessoas na América Latina que tem mais rotina, tá, com esse procedimento. E aí você vai colocar um dispositivozinho lá chamado ACDO. Porém, esse paciente é cirúrgico ou não é cirúrgico? Preciso que encaminhar para cateterismo ou não preciso? Esse jato, né, esse PDA, ele é hemodinamicamente importante ou não é importante? Trato ou não trato esse paciente? Agora que vem a importância de um eco, tá? Do andamento do eco. Então, primeira coisa que a gente vai fazer ali, olhe na imagem aí para vocês, né? Vai estar à sua esquerda. Eu estou fazendo a observação da válvula tricúspide, joguei ali no septo interatrial para ver se havia alguma comunicação interatrial. Ali junto, que é no local que é mais comum, tá? A gente não observa só ali, tá, gente? Estou colocando o septo interventricular, porque geralmente a CIV mais comum é a perimembranosa, ok? E eu vejo toda a integridade. A gente fez aquela primeira 4 câmara longitudinal, não vi nenhuma perca ali de um dropout ali da vida, né? Que é uma perca de continuidade. E não vejo nenhum fluxo nessa região. Então já começo a pensar. Elimina, tá? É a possibilidade de uma CIA e CIV. Claro que a gente adiciona, gente, não dá para me colocar. Esse caso eu tenho 186 imagens, não tem como colocar todas aqui. Faça ali uma aberturazinha da aorta para observar também a presença de possibilidade de estenose, de aorta, tá? Pode acontecer, ou qualquer alteração que possa estar em combinado, né, gente? Na realidade, no dia a dia, o que a gente vê nessas raças, como Spitz, Bulldog, a associação mais comum que a gente vê aí na literatura, PDA com estenose pulmonar, e a gente ali já descartou, mas a gente vai fazer uma avaliação sistemática desse paciente, tá? Isso é muito importante, gente. Um passo a passo de procurar em todo esse coração se há outras anomalias, ok? Congênitas associadas. Então, voltamos ali na imagem, coloquei ali na base, na imagem que está um pouquinho mista, tá? Mas um corte transverso. Por que que eu estou colocando o caliper do Doppler aqui, gente? Porque nas CIAs, ou perdão, nas CIVs, comunicação interventriculares, a gente consegue observar, tá? Mosaico de cores nessa região, e dependendo da região de escape desse fluxo, ajuda a gente a classificar, tá? Essa CIV, tá? Comunicação interventricular, vocês veem que não tem nada, o fluxo da horta está normalzinho, bonitinho. E aqui abaixo, olha, já começo a ver a saída da região do ducto do jato se direcionando principalmente ali para a válvula pulmonar, ok? Joinha. Então, até agora, estamos indo muito bem. Mais uma imagem para mostrar para vocês, ok? Nessa imagem, o que é que a gente fez? Aqui nela, talvez vocês não estejam enxergando tão bem, mas eu vou diminuir aqui a imagem só para puxar um pouquinho para o lado, tá, gente? O que é que a gente faz? Eu estou demonstrando aqui para vocês. Muito cuidado com a sua escala de cores, tá? Não a escala, mas a velocidade do seu Doppler. Veja que aqui eu estou com uma velocidade de 0,58, que é uma velocidade baixa. Isso deixa, tá, o meu fluxo muito sujo, inclusive com artefatos. Então eu preciso, né, dominar, saber quando que eu elevo. Inclusive nesse jato, vocês vão ver que há uma comparação de imagem mais à frente, que eu subi a velocidade usual, padrão que a gente faz, para quê? Para deixar esse jato mais limpo. O que é que eu estou fazendo, gente? Quando eu baixo a velocidade, eu começo a captar uma escala, tá, que vai provocar aliasing acima dos pontos extremos da escala. Aqui, ponto 58, vamos considerar ponto 6 metros por segundo, ponto 6. Se passar qualquer coisa acima de ponto 6, a gente consideraria aí no Doppler colorido um mosaico de cores. Isso pode superestimar, inclusive, jatos de insuficiência, tá? Jatos de regurgitação. Isso pode te atrapalhar. Passamos à avaliação do lado esquerdo aqui do animal. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Tem um mini escapezinho aqui na mitral, tá? Comum, não é trivial. Vocês têm que ter um olho muito bom ali para enxergar ele. Mas a gente já sabe que a válvula mitral está tranquila. E também a gente já vai começar a entender, gente. Esse animal tem 11 anos. Por mais que esse jato, tá? A gente vai ver ali que é um PDA restritivo. Querendo ou não, a gente tem volume saindo da artéria pulmonar, tá? Ou, perdão, da aorta e indo para a artéria pulmonar. Isso vai provocar um hiperfluxo
pulmonar, e esse sangue que retornou ao pulmão vai retornar ao ventrículo esquerdo, o que vai levar, pode levar futuramente, dependendo do PDA, tá, gente, a remodelamento de câmara atrial e ventricular esquerdo. Agora, o que é que chama bastante atenção nessa imagem, gente? Muito cuidado com seus apicais, porque a gente vai fazer a avaliação hemodinâmica. Então, olha, essa imagem aqui específico, olhem ali na região, tá, do ápice cardíaco. Veja na contratilidade, eu vou apontar aqui, ó, no ápice, que o ápice entra para a câmara ventricular esquerda, tá? Vejam isso muito bem. Deixa eu só voltar aqui para não uma imagem não atrapalhar a outra. Então, vocês percebem nitidamente. Então, eu não tenho um apical 4 câmaras verdadeiro, tá, gente? Eu vou ter esse movimento por quê, gente? A explicação é simples. A gente não tem fibras longitudinais no ápice cardíaco. Se eu estou vendo um movimento longitudinal, que seria ali ó, de cima para baixo, ou de baixo para cima, significa que não está bem angulada a imagem. O que é que isso ferra com a gente? A avaliação do Doppler. Porque vocês sabem que o Doppler depende de ângulo. Então, eu posso até colocar um caliper bonitinho aqui em cima dessa válvula mitral, porém o coração está mal angulado, está deitado. E aí o ângulo que eu estou achando que está reto, com o fluxo de sangue vai fazer um ângulo variável, isso vai trazer erro na avaliação de velocidade. Então busquem, gente, ó, um apical 4 câmaras verdadeiro, tá? Aqui ela está um pouquinho rotacionada, a imagem, mas ó, vocês vejam, semelhança entre as cúspides de tamanho, ok? Uma outra dica, tá? O diâmetro aqui, ó, do átrio esquerdo, geralmente no paciente que não tem remodelamento, ele é 1/3 ali do ventrículo esquerdo, tá? Então, a proporção átrio-ventricular. E vejam lá em cima, lá no ápice, ó, não há encurtamento ali. Você vai ver um movimento de ápice dessa maneira, transversal, e não um movimento longitudinal do ápice. Busquem isso. Então, ó, essa imagem pega fogo nela e sai. Já vi muita coisa errada por conta disso. E, infelizmente, as pessoas, muita gente que faz eco, continua cometendo o mesmo erro. E aí, por exemplo, eu posso dizer a você, eu quero avaliar as pressões de enchimento desse ventrículo. Com o Doppler errado, eu vou fazer a avaliação do pico de velocidade da onda mitral, que eu vou utilizar o pico dela, desaceleração dela, tá? Eu vou utilizar a relação dela com o E', e aí se eu faço um E', que seria o Doppler tecidual, com o coração também inclinado, eu vou ter velocidades errôneas, eu vou acabar dando aí esses índices de pressão de enchimento do ventrículo esquerdo de maneira inadequada. Isso é problema, tá, gente? Isso pode trazer, inclusive, grande prejuízo à saúde do animal. Então, treinem para fazer um apical 4 câmaras verdadeiro. Aqui, basicamente, né, fazendo a avaliação do movimento anular mitral, onde a gente, aqui nem precisa numericamente, gente, a gente já sabe que essa excursão anular mitral, tá, seria aí um MAN, ou MAPS, né, a literatura varia de nome, por vezes coloca o MAPS aqui como movimento do ânulo parietal e o MAN do septal. Então, quando a gente observa aqui do septal, a gente vê uma boa excursão. Lembrando que essa imagem, gente, foi otimizada, né, diminuindo aqui o ganho com tempo na área mais superficial da imagem para priorizar aqui abaixo a excursão dessa válvula mitral. Então, até agora eu vejo uma contratilidade qualitativamente que me aparenta estar normal e eu vejo aqui um movimento anular mitral joinha. Então, nesse momento, função sistólica preservada, câmaras cardíacas não estão aumentadas, tá, gente? Foi tudo mensurado e não está aumentado, ok? Por que que eu não estou colocando vários númerozinhos para você? Que eu quero que vocês se concentrem na imagem, tá? Por vezes, números mais atrapalham do que ajudam. Mas, óbvio, você precisa medir tudo direitinho com as imagens corretas para colocar no seu laudo e te ajudar a saber se a sua visão qualitativa está condizente com a quantitativa. Seguindo adiante, gente, ó, outra avaliação que eu procuro sempre fazer. Aqui é na busca de um apical 2 câmaras, tá? Vocês veem que está saindo aqui de um 4, girando aqui para um 2 câmaras, principalmente aqui. Essa imagem não foi utilizada para a gente fazer ali o strain. Eu tenho um hábito, gente. Por mais que muita gente diz que o strain ventricular esquerdo é isso, é aquilo, não é evidência tal, tal, eu uso na minha rotina, tá? Eu sempre brinco, o equipamento é meu, eu faço com ele o que quiser. Então, eu gosto de utilizar e vejo algumas diferenças em alguns pacientes, né? Por mais que a gente não tenha uma concordância imensa da literatura, mas vejo, tá? O que é que eu estava buscando aqui nessa imagem, gente? Saber se a gente também não teria aí alguma alteraçãozinha do seio venoso coronariano. Então, deixa eu só passar aqui na imagem, dar um pause nela. Vocês vão ver mais aqui à frente nesse frame, ó, que eu estou aqui bem na zona do seio venoso coronariano. Deixa eu ver se aqui, aqui na junção aqui, ó, nessa região entre átrio e ventrículo, vocês vão ver que tem duas linhazinhas aqui, ó. Deixa eu ver se ela não trava. Vou tentar pausar aqui, gente, que aí eu coloco um zoom para vocês. Olha lá.
nessa região, eu estou vendo, ó, o seio venoso coronariano, normalzinho, bonitinho, não há dilatação. Causa mais comum seria a persistência da via cava cranial esquerda, faz parte aí da análise, tá? E aqui, nessa imagem adiante, que vai aparecer, a gente fazendo uma avaliação, tá? A gente fez um 2 câmaras adequado, tá, gente? Vocês vão ver lá no final. E aqui uma imagem de 3 câmaras. É importante, gente, a gente fazer a avaliação e aprender a fazer 4 câmaras, 2 câmaras, principalmente para avaliação de quê? De fração de ejeção. Por mais que só o 4 câmaras apical ajude bastante, se você tem essa mão para fazer o 2 câmaras, joinha. E para que você possa fazer um bullseye, vocês vão ver ali no final, a gente tem que aprender a fazer 4, 2, 3 câmaras para isso. Então a imagem aqui está bem centralizada, dá para fazer rastreamento dos pontos, tá? Numa 3 câmaras. Na insuficiência mitral, eu recomendo fazer essas 3 imagens, até para que você saiba qual que é. Por vezes a gente vê, dependendo do segmento, né, se é A1, A2, A3, P1, P2, P3, você vai ver uma maior alteração em um segmento diferente pela avaliação, tá? Da variação dessas câmeras para saber qual é o folheto mais afetado. Até porque, lembrem, tá, gente? A gente está na era do intervencionismo cardíaco. Então, caso eu planeje aí colocar, por exemplo, no paciente um V-clamp, eu preciso analisar essa válvula da maneira mais adequada. Óbvio que quem vai fazer essa implantação vai fazer um exame mais específico, que seria um transesofágico, um exame tridimensional, tá? Porém, para que esse caso chegue até lá, é interessante gerar imagem de qualidade, até para você trocar figurinha com o intervencionista para saber se realmente é aquilo que você está vendo ou não. Aqui, o que é que eu estou querendo demonstrar para vocês, gente? Como eu já estava ali com o animal em decúbito lateral, tá, esquerdo, eu consigo fazer uma imagem modificada que a gente chama, tá, de corte ductal. Por quê, gente? Ó, se vocês forem observar, aqui na imagem, onde está em vermelho, eu tenho a pola do ducto, um mini ductozinho aqui, tá? E facilita em quê? Tanto na mensuração desse diâmetro da ampola e do ducto, apesar que vocês vão ver que tem uma imagem que eu medi, naquela imagenzinha ali que eu medi, eu não confio apenas nessa medida. O mais seguro seria fazer isso por ecotransesofágico. Vocês podem encontrar isso na literatura de 2 livros que eu vou colocar, um da humana, outro veterinário, que teria maior segurança. Só que outra coisa legal, gente, ó, olha o alinhamento desse jato, né, aqui do PDA, para que eu possa fazer uma avaliação de Doppler. Na imagem passada, o jato ele estava, vamos voltar lá? Para eu mostrar a vocês, para procurar ser aqui o mais didático possível. Veja o alinhamento, olha, esse jato sai daqui, da região do ducto, vai nessa direção. Se eu jogo um Doppler nessa direção, nesse alinhamento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma angulação, aqui, ó, do jato, do caliper do Doppler, com a direção do jato. Posso otimizar essa imagem para melhorar? Posso, tá? Mas eu posso subestimar as velocidades, tá? Através do Doppler, porque quanto maior o ângulo que a gente tem entre o caliper e a direção do fluxo, maior o cosseno de θ, que é o cosseno desse ângulo, menor o valor. Então, cosseno de 0, 1, ângulo perfeito. Ali, ó, tem um fluxo paralelo ao meu caliper. Quando eu começo a angular isso, principalmente depois que passa ali de 20 graus, esse valor de 1 do cosseno, que seria cosseno de 0,1, eu comecei cosseno de 20, 0, alguma coisa, e vai só se agravando, principalmente quando chega ali próximo de 30, 40, e aí o que é que acontece? No cálculo de velocidade desse fluxo, considerado pela fórmula Doppler, esse cosseno está ali, tá? No divisor. E aí o que é que eu faço? Se eu estou dividindo 10 por 1, é 10. Se eu estou dividindo 10 por 0,5, dá 5. Então, uma velocidade que na realidade seria 10, eu vou mapear, se eu fizesse a imagem de uma maneira incorreta, angular de maneira incorreta, na minha mente eu vou acreditar que a velocidade é 5. 50% de erro. Muita atenção. Bem, vamos voltar para a nossa imagem que estava lá. Só passar aqui esses efeitinhos que eles demoram. E aí o que é que acontece, gente? Consiga alinhar bem. Quer ver isso na realidade? Né? Vamos aqui mais um pouquinho à frente, mostrando um belo alinhamento aí, tá, gente? Desse fluxo. Se eu jogo o Doppler aqui, ó, eu vou pegar exatamente paralela à direção desse fluxo. E aí um detalhe daquilo que eu falei para vocês, tá? Antes da gente chegar, né, ali na imagem que eu quero concluir isso. Vejam que eu estou na velocidade aqui, ó, para a liaison de 0,78 metros por segundo. Eu ainda tenho um fluxo um pouquinho sujo. O que é que eu posso fazer? Olha, aumentei um pouco a velocidade. Vocês conseguem observar esse fluxo menos sujo de outros fluxos. Até porque, olha, há um fluxo que você vai observar que vai vir da via de saída do ventrículo direito,
descendo para a artéria pulmonar. É o fluxo normal, tá? É o sangue que está vindo do ventrículo direito, passando para a artéria pulmonar, tá? Para chegar até o pulmão. Quando eu aumento essa velocidade para velocidades que já não são fisiológicas, eu poderia aumentar até mais aqui, tá, gente? Eu começo a tirar esses não artefatos, tá, gente? Eu começo a tirar esses fluxos que são ali, entre aspas, normais, tá? E fico com um fluxo de alta velocidade mais evidente. Isso também é interessante para que você possa ter uma melhor visualização, até quando você quer fazer uma mensuração. Óbvio que você não vai mensurar, gente, esse ducto com a presença do Doppler, tá? Não é legal, vai te dar artefato. Mas eu já consigo ver na imagem de onde é exatamente o ponto que está saindo esse jato para que eu possa mensurar. E aí o que é que vai ficar por consequência, tá, gente? Tudo isso que eu falei, tanto alinhamento da imagem, tá? Mudança de escala de velocidade. O que é que isso vai trazer para a gente? Ele vai trazer isso daqui, ó. Vejam esse gráfico que está sendo demonstrado aqui, ó. Como aqui no momento, principalmente aqui, ó, do pico máximo, né, que seria ali o pico sistólico, tá, do jato de regurgitação ali do PDA, do ducto, veja que ele sumiu. Como é que eu vou medir esse pico aqui? E ele é importante para mim, para que eu possa graduar, tá, tanto a questão da velocidade, tá, desse jato, como eu possa graduar ali também, né, a mensurar o que é que seria o pico de velocidade sistólica e o pico de velocidade diastólica. Gente, eu vou ter que dar uma pausazinha aqui na gravação, o computador está sem bateria, mas a gente retorna, só vai cortar e a gente já volta. Prontinho, gente, voltamos, tá? Desculpem porque eu acabei colocando, eu trabalho com um computador que a bateria dele é muito longa e acabei esquecendo de conectar aqui. Vejam a diferença, né? Retomando, olha, aqui eu tenho um dropout, aqui, ó, no fluxo, tá? No gráfico do Doppler pulsado, ou perdão, do Doppler contínuo, tá? E isso acaba trazendo problema. Segunda coisa do Doppler, olha, você está vendo que o fluxo, né? Ele é um fluxo que sai da esquerda para a direita, porque ó, a maior predominância dele, eu estou lá com o meu Doppler ali, o caliper ali em cima, tudo que se aproxima do transdutor vai acima da linha base. Todo esse fluxo, ele está. Como é que eu sei que ele é um shunt esquerda-direita, gente? Você fala de ser direita-esquerda, perdão. Esquerda-direita, porque topograficamente eu tenho aqui ó, a região do ducto, a aorta que vai estar passando aqui abaixo, a ampola do ducto, né, vai estar passando ao lado aqui, na realidade, a ampola do ducto, e o jato de regurgitação. Se eu tivesse um fluxo direita-esquerda, estaria abaixo aqui, ó, da nossa escala. Então, o que é que a gente faz para otimizar? Veja que esse fluxo, ele é de alta velocidade, tá, gente? Isso é bom, tá? Padrão restritivo, joinha, para o paciente. Se eu deixo essa linha base aqui exatamente no meio, eu não vou conseguir pegar esse pico. Baixo a linha aqui, ó, do Doppler pulsado, tá? Para potencializar os fluxos de velocidade que se aproximam do transdutor. Aí eu tenho uma escala aqui, ó. Ela está menos 2 e 6, ela seria uma escala de 4 metros por segundo aí, mais ou menos. Basicamente 4. Eu baixei aqui e aí eu estou dando prioridade para fluxos que vão ali até 6, porque aqui a gente está ali na velocidade que eu vou demonstrar para vocês que está abaixo de 6. Então, tenham um fluxo que vocês possam analisar, tá? Através do Doppler e saber onde é que estão os picos. Tanto o sistólico, aqui nesse ciclo não apareceu, mas aqui o diastólico. Então, indo adiante, deixa eu só compartilhar aqui de volta, gente, que o bicho saiu aqui o compartilhamento, eu acho que não. Então, indo aqui adiante, só dar o play ali nele novamente, tá? Na imagem que a gente estava. Seguindo adiante, o que é que a gente vai ver? A mensuração. Então, olha, eu vou ver ali, ó, o pico diastólico, tá? Vocês estão vendo ali com a numeração 2 desse jato, tá ali em 3,11 metros por segundo. O pico sistólico, 5,3. E aí veja uma coisa, gente, que dá para ajudar a gente a entender que esse PDA não é um PDA hemodinamicamente importante. O que é que eu aconselharia você? Você pode fazer durante a realização desse exame. Você concorda comigo que o sangue que está saindo aqui, ó, da aorta, indo para a pulmonar, ele tem uma pressão de fluxo parecido com o da aorta? Então, eu teria, tá, aí a possibilidade de olhar para cá e dizer, isso aqui eu posso estimar que seria a pressão aórtica. O que é que eu tenho que fazer aqui nesse paciente? Quando eu faço, tá, a avaliação desse fluxo, eu considero que esse pico de velocidade seria ele no momento que ele está na aorta. Só que lá dentro é a pulmonar. E aí eu não tenho uma pressão da artéria pulmonar?
Joinha. Qual que seria essa diferença, gente? Seria a pressão propriamente dita da aorta, tá? Deixa eu recapitular para explicar para vocês melhor, para não haver confusão. Eu tenho uma pressão aórtica. Como é que eu mensuro e estimo essa pressão aórtica? Aferindo a pressão arterial sistólica, né, desse paciente. Joinha. Quando esse jato se direciona para a pulmonar, eu tenho aqui uma combinação de pressões, tá? De fluxos que estão em direções opostas, e eu tenho uma pressão aqui, principalmente, da pulmonar, que vai fazer com que eu tenha uma redução dessa velocidade. E, por consequência, uma pressão diferente. Só que você já parou para pensar que se eu pego o pico sistólico, aferindo a pressão arterial simultaneamente, tá? Nesse paciente, e desconto aqui, ó, o valor desse jato de regurgitação, que vai me sobrar a pressão da artéria pulmonar. Então, vamos supor que esse paciente, durante o exame, ele tivesse uma pressão de 130 milímetros de mercúrio, tá? 120 milímetros de mercúrio, por exemplo, né? Perdão, 130, vamos estipular assim. Eu teria ali mais ou menos uma estimativa de 18 milímetros de mercúrio ali da pulmonar. Tá? Então, é interessante, quando você pegar um PDA, você fazer a aferição da pressão arterial sistêmica em conjunto para fazer aí essa continha. E aí, o que é que isso quer dizer, gente? Que a pressão lá na pulmonar está bem inferior, tá, à pressão aórtica. Por isso que o shunt é esquerda-direita, tá? E com a pressão baixa da artéria pulmonar, e aí o que é que a gente já viu de outras coisas? Os sítios anatômicos não estão demonstrando isso, né? A gente não tem uma aumento de diâmetro dessa artéria pulmonar, uma diminuição da distensibilidade, né, de ramo de artéria pulmonar. A gente não tem remodelamento de câmara atrial e ventricular esquerda por conta da importância desse fluxo, a quantidade de fluxo que passa, porque é que ele passa numa grande velocidade, mas com um ducto pequeno, né, uma porção menor de fluido de sangue vai passar. E aí não gerando, tá, uma importância hemodinâmica. Então, o que é que eu quero dizer? É um ducto que, nesse momento, não tem importância hemodinâmica. Vou cirurgiar esse paciente, gente? Não. Tá? O que é que eu preciso fazer com esse paciente? Acompanhá-lo. Né? Conversando com outros colegas, né, inclusive, provavelmente esse animal vai chegar à velhice com esse ducto e ele não vai ter importância. Porém, nós não somos bobos. Estou marcando aí um acompanhamento, né, desse paciente, ou na presença de qualquer sintoma que o tutor perceba, ou então, como ele tem 11 meses, a gente vai fazer um acompanhamento aí anual, tá? O tutor é um pouco mais ansioso, talvez ele venha a cada 6 meses para fazer a avaliação. Aqui, gente, uma tentativa de mensuração, tá? Lembrando, o ducto não é essa mensuração. Essa é a ampola do ducto. Então, o que é interessante a gente observar? Primeiro, se essa ampola ela é aneurismática ou não, tá? Pode acontecer, tá? E, inclusive, você vê um baita aumento aqui de diâmetro dessa ampola, mas a tentativa de mensuração aqui é do ducto, ó. Veja bem, medida 1, diâmetro do PDA 0,2 centímetros. Eu passo isso aqui, se esse animal fosse aí para um procedimento de intervencionismo, mas a escolha do dispositivo, na minha opinião, deve ser feito principalmente por eco transesofágico, tá bem? A gente já tem uma ideia do eco transtorácico, mas eu creio que para uma maior assertividade desse paciente, faz o esofágico, faz uma mensuração mais adequada, você vai ter menos artefato, melhor angulação de probe, e aí sim você vai escolher ali a coil, tá? O ACDO que você vai escolher, tá bem? Então, a gente faz a mensuração nesse corte aqui que a gente chama, tá, de corte ductal, ok? É feito pelo lado esquerdo do paciente. A gente faz aqui essa estimativa, que inclusive a gente pode cometer alguns errinhos, tá? Disso. Então, adiante. Ali só mais um Doppler, né? A gente já viu bastante. Não vamos bater muita cabeça disso, mas a imagem aqui é mais para que você veja ali o cotoquinho de ducto, ó. Eu vou tentar pausar ali a imagem, de onde eu acredito, dentro das minhas possibilidades e limitações, que seja um mini cotoquinho dele, ó. Veja bem. A gente vai estar vendo aqui, ó, a ampola do ducto e veja essa pequena areazinha de escape. Inclusive pode ter um artefato que está levando esse jato, ó, para ir nessa direção esquerda-direita. Ali no Doppler vocês vão concordar que estaria mais ou menos naquela posição. Mas veja que tem um cotoquinho aqui no ducto que pode prejudicar a nossa mensuração. Uma avaliação pelo lado esquerdo, no corte cranial esquerdo, modificado da tricúspide, para quê? Porque também tinha uma noção de alteração da tricúspide. E aqui a gente observa, tá, gente? Ó, nenhum pequeno artefatozinho ali, perdão, pequena regurgitaçãozinha, inclusive pode ser artefato, mas as válvulas abrem e fecham de maneira
normal, tá? A gente tem ali válvulas que estão fininhas. Essa imagem eu tirei harmônica, tá, gente? Para que a gente pudesse dar uma melhor visualização, tá? E lembrando dos outros ajustes, joga o foco ali para a região da tricúspide para que você possa ver. Então, também normalzinho. Aqui, strain, tá? É uma coisa que eu gosto de realizar, as curvas de strain, demonstrando, tá? E aqui eu tô até trazendo para vocês para que vocês possam ver, olha. Outro dado aqui é através do strain, quando a gente mede ali as bordas, tá? Aqui no equipamento da GE ele me dá a fração de ejeção, ok? 65%, tá tranquilo, mas corroborando ainda mais com o índice sistólico de normalidade. E aqui a gente tem o strain longitudinal acima de 20, tá? Que eu considero normal. Lembrando que aqui a gente tem imagens, ó, 4 câmaras, 2 câmaras, tá? E o 3 câmaras. Essa área aqui, tá? Que eu estou apontando que está mais clarinha, vocês vão estar vendo ali o número 10, tá? A gente vai estar vendo a região. Se a gente for pegar aqui o ventrículo, gente, é como se fosse aqueles copinhos de lancheira, tá? Segmentos que a gente vai estar olhando. Tanto a parte mais basal, tá? Da câmara ventricular esquerda, intermediária e mais apical, combinando ali com mais aquele pontinho ali, bem na pontinha do coração. Ok? Tem equipamentos que tem todos esses segmentos, e equipamento que não tem esse último segmento. A gente vê ali, ó, na parede lateral, tá? E ali na parede anterior, já próximo ali da região anteroseptal, a gente vê uma diminuição. Pode ter sido captação? Pode, mas eu procuro ser atento. Nas próximas avaliações eu vou começar a observar se já não pode ser ali alguma alteração. E veja, ó, tudo na base cardíaca, tá? Você vê que o strain, naturalmente, gente, a gente vai ter, né, variações de strain do ápice para a base. Mas vocês veem que nessa região a gente tem valores de strain menores, tá? Utilizando aqui equipamento da GE, a gente utiliza block matching, que é a melhor maneira de captura aí do strain por speckle tracking. Então, é strain por speckle tracking com o modo de captação block matching. Então, gente, isso era o que eu queria falar. Só deixar um dado para vocês que eu não coloquei aqui, tá? Talvez por esquecimento. Função diastólica preservada do paciente, pressão e investimento estavam todas ok, tá? Pico velocidade da onda E, desaceleração da onda E linha, tá? Desse paciente, E linha septal, a média, né, do E linha septal com o parietal, tudo normal. Não tinha nenhuma alteração sistólica ou diastólica, sem remodelamento, sem remodelar a câmara ventricular atrial esquerda. Função sistólica eu mostrei para vocês, né? Fração de ejeção ok, movimentando lá mitral ok, tá? Contratilidade qualitativa ok. Então, paciente hemodinamicamente estável, com um ducto pequenininho, um fluxo de padrão restritivo, com shunt esquerda-direita, não vou fazer cirurgia desse paciente. Gente, onde é que eu estudo para pegar essas informações? Primeiro aqui, ó, livro do querido Cláudio Bussadori, tá? Querido, hoje eu tenho o prazer de poder, em algumas oportunidades, falar diretamente com ele. É uma pessoa muito entusiasta da cardiologia, tá? E um dos gênios que a gente tem. Lançou esse livro recente, recomendo demais que vocês tenham, façam a compra desse livro. Aqui, esse ecocardiograma aqui do Benjamin Aiden, né? Ele é um livro que eu recebi recomendação aí do meu querido amigo Diego Lessa. Fiz a compra, não é um livro baratinho, mas ajuda muito quando a gente quer estudar. É de humanos, tá? Mas ajuda bastante, a gente pega muita informação. E, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olha, esse curso aqui tá rolando, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Não sou professorzinho aqui, dou aula para os meninos nos projetos deles, mas não sou professor aqui por quê? Porque eu venho crescendo, tá? Nos estudos de congênitas. Então, eu só acho que é interessante ter espaço para falar quando a gente tem experiência e sabe o que está falando. Mas vejam bem, eu sou professor dos cursos dos meninos, né? Tanto do Diego Lessa como do Guilherme Goldfeder. Aqui nesse curso eu fui aluno em uma das edições. Recomendo demais. Aqui o Cardiovert Case, tá, gente? Para você, nesse momento você está vendo o vídeo, tá rolando, inclusive agora vai ter adição de novos alunos, acredito que nas próximas 1 ou 2 semanas. Toda quarta-feira a gente discute casos diferentes, a gente discute coisas, e é uma maneira que não é só lá o Diego falando, a gente troca ideia, troca figurinha, né, às vezes manda imagem, conversa sobre diversos casos que fazem com que eu, que não tenho uma casuística alta de congênitas, de doenças diferentes, né? Inclusive, por exemplo, girofilariose. A gente teve uma aula agora recente com o professor Rodrigo Brum, né? Que eu estou começando a pegar algumas girofilárias porque eu estou atendendo no litoral. E é engrandecedor você ver um profissional que já atende há vários anos, com uma grande casuística, tá? A visão dele para que você aplique na sua visão. As congênitas, alguns médicos vêm ali junto para coisas que são em comum, trazerem alguns casos. Muito interessante.
recomendo demais para vocês, tá? Só entrar em contato, vocês já sabem o Instagram dos meninos, né? Aqui é o Diego Cardiovete, tá? Tem Goldfeder Cardiologia, tá? Que vocês vão encontrar. E claro, se vocês quiserem, siga @Charles Cardio, que a gente tá junto. Só tô mostrando para vocês, gente, que não é porque eu sou professor que eu não estudo. Maior responsabilidade de um professor é estudo constante, até porque a gente tem poder de passar informação. Então, se a gente fica nesse ego que eu sou professor e eu não vou fazer cursos com meus colegas, tá? Isso para mim, desculpe, é burrice. Até porque sempre vai ter gente que sabe mais coisas que você. Qual que é seu papel? Ficar junto e aprender, tá bem? Assim como eu ensino para muita gente, eu aprendo com outras pessoas. E a gente tem que colocar isso a vida inteira até o dia que Deus nos levar daqui, tá? E se lá houver outra vida e tiver uma máquina de eco, a gente continua estudando por lá. Grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui.